Rogers Fernandes aqui. Nesse vídeo eu vou estar demonstrando como configura e utiliza a ferramenta de desenhar perfil altimétrico. Essa ferramenta necessita de algumas configurações. A primeira configuração seria que, nas configurações do próprio CATFiber, você vai precisar configurar a sua chave API do Google. Caso você não tenha ela, lá na ajuda do CATFiber, ensina como você cria ela, ou clicando aqui nessa interrogação, que ela é gratuita até uma certa utilização, mas para o CATFiber aqui, acredito que você sempre vai ficar com ela gratuita. E a segunda configuração necessária é a zona UTM que você está trabalhando, precisa estar setado aqui corretamente. No meu caso, eu estou trabalhando na zona 22. Você precisa entender como seu projeto está configurado, pois a ferramenta precisa de duas informações: a identificação do poste, que você vai colocar no perfil altimétrico, e a altura. No meu caso aqui, eu vou colocar a identificação do poste sendo o número sequencial dele. Tem gente que utiliza o barramento, que aqui no caso no meu aqui seria um S barra N, mas eu vou utilizar o número sequencial, que aqui é o 01, 02 e assim sucessivamente. E a altura, que no meu caso aqui, a minha altura está sempre altura barra alguma coisa, que isso aqui é o mais comum. O pessoal coloca sempre a altura e a resistência nominal do poste. Então, eu vou pegar essas informações, como? Dando dois cliques no poste, no meu bloco do poste, né? E ver como é que chama esses atributos. No meu caso, o número está nesse atributo aqui, ó, que a tag dele é num. E a altura está na tag estruturas. Com essas duas informações em mente, eu venho aqui nas configurações do altimétrico e vou configurá-lo. Primeiro, a identificação do poste. Então, eu quero colocar aqui lá no meu perfil altimétrico, ele puxe essa informação para representar no poste, que ele vai no meio do poste essa informação. E a altura, em qual que é o atributo? Ele está em estruturas, no meu caso. Aí aqui tem o delimitador do texto da altura, né? Eu preciso que a informação, se ela tiver somente a altura aqui, por exemplo, se fosse 11, eu posso deixar ambos em branco. Porém, não está assim, né? Que geralmente sempre a maioria das pessoas representam com barra, igual está o meu caso aqui. Então, antes da altura, o que tem aqui? Nada. Então, eu vou deixar em branco. E depois da altura, onde é que a altura se encerra? Numa barra. Pronto. A altura padrão, caso não encontre no atributo. Então, vamos supor que aqui eu coloquei a informação diferente, a ferramenta não conseguiu achar nessa formatação que está aqui com os delimitadores. Então, ele vai pegar uma altura padrão, que no caso vai ser 10, só quando ele não achar. Aqui, nesse caso, está formatado tudo certinho, ele vai achar o 11 sem problema nenhum. Em parâmetros, eu preciso definir o tipo de fixação do cabo. Se vai ser a altura de fixação a partir do topo do poste, ou seja, eu vou pegar a altura do poste, a altura útil dele, e da altura útil dele eu vou descer. Então, nesse caso aqui, ele está configurado para descer 2 metros. E a altura útil do poste, que eu só conheço esse método, é a altura do poste menos o engastamento dele. O que é o engastamento? É o tanto que ele vai dentro da terra, que no caso dos postes é 10% da altura menos 60 mais 60 centímetros, no caso. Que seria, então, pegar um exemplo, um poste de 10 metros, seria 10 menos 10%, que é 1, então daria 9, menos 60 centímetros, que seria 8,4. Então eu pegaria um poste de 8,4 e desceria 2. Então a altura de fixação desse cabo meu seria 6 metros e 40 centímetros. E a outra opção seria a altura de fixação a partir do terreno, que aí ele tanto faz o poste. Seria, por exemplo, quando eu vou implantar poste, que não tem rede de média e baixa tensão, então eu sempre vou colocar ele, por exemplo, numa altura de 7 metros. Então, para isso, é só definir aqui 7 metros, que ele sempre vai colocar o cabo a 7 metros de altura, por exemplo, independente se o poste é de 10, 11 metros. Mas eu vou deixar aqui a partir do topo, que fica mais real, que geralmente a gente usa postes de concessionária. E vou deslocar ele 2 metros. A flecha, que é a catenária, né, a barriga, como o pessoal costuma dizer que o cabo vai fazer, né, que ele não fica retinho, né, ele tem uma catenária, que geralmente é 1%. E a precisão, que aqui, quanto menor o valor, maior vai ser a precisão do desenho do terreno.
Geralmente 5 metros é mais que o suficiente. Aqui se eu quero adicionar a rede de média tensão, se sim eu vou marcar, e a quantos centímetros do topo eu vou adicionar ela. Então aqui no meu caso seria a 20 centímetros, né? Mas você pode ajustar. Eu vou deixar desativado, porque geralmente a gente não desenha a rede de média tensão. Isso aqui são casos mais específicos. E aqui é personalização. Se eu quero adicionar a fibra, qual que é a cor, que aqui eu clico nele, ele me dá a opção de selecionar outra cor. A linha de vão, aí aqui no caso está desativada a rede de média tensão e a linha de vão de média tensão porque está desmarcado aqui. Se eu marcar aqui, ele habilita para mim selecionar e marcar. Mas eu vou deixar desativado. As cotas, quais cotas eu quero adicionar, quais cores, a camada e a cor, né? A camada que vai ser criada. Porém, essas informações estão todas lá no manual do CAD Fiber. Você consegue consultar lá e entender o que é cada coisa. Lá, cota de deslocamento do topo, linha de vão da rede de média tensão e assim sucessivamente. Aqui no caso é a identificação do poste. Então, depois de ter feito todas as configurações, aqui eu vou deixar no padrão mesmo do que ele vem, a ferramenta, e só ajustei aqui mesmo que eu precisava. Salvei. Feito isso, eu vou ter que selecionar os postes. Então, você pode selecionar manualmente, igual eu estou fazendo aqui, na ordem que ele deve gerar o perfil altimétrico. Ou, se não, uma dica é você usar o CF Seleção, que ele justamente faz isso. Você seleciona o primeiro bloco e ele vai selecionar todos a partir do primeiro. Ou, se não, você em selecionar para ele selecionar somente alguns. Né? Por exemplo, se eu colocar só esses três aqui. Então, quando eu der Enter, ele vai, a partir do primeiro aqui, pegar o próximo e o próximo. Já vai ficar a seleção automática. Eu, no caso, vou usar todos, porque no meu desenho só tem esses postes. Então, lá, pego o primeiro, todos. Pronto, está todo selecionado. Feito isso, basta chamar a ferramenta e ele vai te pedir como você quer inserir o perfil altimétrico no model. Tem três opções aqui. Eu vou executar a ferramenta em cada uma delas. A primeira é definir o espaço manualmente. Quando eu chamo ela, ele vai pedir uma extremidade da onde que eu quero inserir, que eu deixei esse quadrado aqui justamente para isso, e a outra extremidade, lá do quadrado ou do retângulo aqui no caso, né? Feito, ele já vai inserir o desenho do altimétrico, tá? Aqui desenhado dentro do quadrado. Essa opção, ele vai tentar setar a escala de 1 para 1. Caso a altura ou a largura não seja maior que o quadrado que você definiu, o retângulo que você definiu, ele vai ajustar a escala no model para couber aqui dentro. Mas aqui no meu caso ele coube na escala 1 para 1. Essa seria a primeira opção. A segunda opção seria ele a escala real, que aí independente do, ele não vai pedir o quadrado, ele vai pedir apenas o ponto inicial, que eu vou marcar aqui também, o ponto inicial, por exemplo, aqui. Vai desenhar o altimétrico. Vou até mostrar o altimétrico aqui também, já aproveitar, que aqui no caso, como foi configurado lá, ele vai colocar o primeiro poste, a altura do cabo, aqui está definido só a cota da altura útil do poste e a quantos metros do topo. Aqui a linha de vão, a fibra e as cotas, né, da fibra até o chão, de acordo com o que eu configurei lá. Eu consigo habilitar mais opções aqui, mas aqui eu deixei só o padrão. A distância, a altitude do meio do vão e assim sucessivamente. Ele desenhou todo o perfil altimétrico na escala 1 para 1. E a última opção, ela é um pouco mais elaborada, você precisa ter um pouquinho de noção de escalas, que seria essa aqui, ó. Altimétrico, escalas personalizadas. Ele vai te pedir a escala horizontal e posteriormente a vertical, no formato 1 para 1. O que tem que entender? Que a escala do model é diferente de escala de projeto. Quando a gente fala de escala de projeto, a gente está falando em escala de 1 para 1000, 1 para 500, na maioria dos casos. Porém, a escala do model geralmente é sempre 1 para 1. O que significa isso? Que uma unidade no meu model, ou modelo, se o seu AutoCAD tiver em português, equivale a uma unidade de medida. No caso dos projetos de fibra, geralmente a gente trabalha em metros. Então, uma unidade, 1 metro, model. Já para o projeto,
se eu pegar aqui, eu vou cancelar para tentar explicar melhor. Já no projeto aqui, a minha folha, a minha prancha, está em milímetros, que a gente vai imprimir isso aqui, essa aqui no meu caso é uma A0. Então ela está em milímetros. Então o que, que significa? Eu fazendo a moldura aqui, que ela tá, essa minha aqui no caso é de 1 para 1000, ou seja, o 1 milímetro aqui do meu layout, da minha prancha, vai equivaler a 1000 milímetros no meu modelo. 1000 milímetros é 1 metro. Então, aqui, o que, que eu quero dizer? Que se eu pegar 1 milímetro aqui, ó, ela tem milímetros, né? Se eu pegar a distância daqui a aqui, quando eu imprimir isso aqui numa folha A0, tem 60 milímetros. Então, eu vou multiplicar por 1000. Então, vai ter 60 mil milímetros, que equivale a 60 metros. Porém, tem pessoas no perfil altimétrico que não precisa desse tipo de escala. Ele precisa, por exemplo, que aqui na minha prancha, né, do perfil altimétrico, eu tenha escala 1 para 1000 vertical e 1 para 200 horizontal. Então, se eu traçasse uma linha aqui de, por exemplo, 1 milímetro, ali a roxinha, ela vai equivaler a 5 milímetros no meu desenho. Ou seja, 1 milímetro equivale a 5 metros. Então, isso é uma escala de 1 para 200. Se ficou claro, lá no manual eu tento explicar melhor. Então, como é que eu faria isso? Eu venho aqui, CAD-Fiber Seleção, vou selecionar o primeiro, todos, né, no meu caso aqui, altimétrico. Eu vou colocar escalas personalizadas. Esse é um exemplo real, tá, de um dos usuários do CAD-Fiber. Então, escala horizontal, 1 para 1. Ou seja, eu quero que meu model tenha 1 metro, equivale a 1 metro. Já a vertical, eu quero que a cada 5 metros equivale a 1 do meu model. E agora ele vai pedir o ponto inicial. Eu vou marcar aqui, só para mostrar. Feito, ele desenhou. O que, que acontece? Ele aumentou em 5 vezes a escala aqui na parte vertical. Se eu vim aqui no altimétrico, então o que, que acontece? A cada 1 milímetro no meu desenho tem que equivaler a 50. Então, se eu der uma distância aqui, por exemplo, aqui tem 9,3, ó. 9, então 9 vezes 5 vai dar 45. É, assim, 46,6, se é preciso, né, que é 9,3. Então aqui, esse desenho meu, no caso, ele está numa escala de 1 para 1000 horizontal e 1 para 200 vertical. E é assim que funciona o perfil altimétrico. Caso tenha alguma dúvida, e é assim que funciona o perfil altimétrico. Caso ainda tenha dúvidas, tenha o menu de ajuda lá no site do CADFiber, ou senão você pode estar chamando no suporte, que a gente também está aí para te auxiliar.